Bem-vindos de volta, pessoal. Obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio do podcast Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje, tenho a grande honra de receber o Dr. Michael Hudson. Sigam o Dr. Hudson em michaelhudson.com, onde vocês podem encontrar transcrições de suas entrevistas recentes e uma variedade de artigos sobre eventos atuais. Vou deixar o link do site abaixo e preciso dizer que é um recurso maravilhoso. Aprendi muito com seu trabalho, professor. Seja bem-vindo ao programa e obrigada por se juntar a mim. Bem, muito obrigado. É michaelhudson.com. Todo mundo sempre erra isso. Sim, obrigado por me corrigir. Fico feliz que tenha feito isso. Vou colocar o link do site abaixo também, para que nossos espectadores possam conferir facilmente. Eu sempre aprendo muito com ele. É como um curso completo de economia e política. É absolutamente maravilhoso. Nossos espectadores realmente precisam conferir. Então, as primeiras semanas de janeiro têm sido muito movimentadas. Muita coisa está acontecendo. A dívida nacional dos Estados Unidos está se aproximando de um novo recorde de 38,5 trilhões de dólares e os custos de juros para manter essa dívida já ultrapassaram 1 trilhão de dólares por ano. A economia está desacelerando enquanto a inflação volta a aparecer. E, ao mesmo tempo, apenas nas 3 primeiras semanas do novo ano, Washington realizou uma operação militar na Venezuela, sequestrou seu presidente e proclamou que todo o hemisfério ocidental está sob controle dos Estados Unidos. Washington também apoiou uma tentativa fracassada de mudança de regime no Irã, apreendeu petroleiros russos, formou um Conselho da Paz. E agora pode estar considerando uma intervenção militar no Irã. Professor, qual a opinião sobre esses acontecimentos recentes do ponto de vista econômico? Bem, há muita confusão sobre qual é exatamente o problema que a dívida nacional representa. O governo sempre pode imprimir dinheiro, e o Federal Reserve pode criar todo o dinheiro necessário para financiar o déficit. Então, realmente não há problema nisso. Se for preciso pagar 1 trilhão de dólares em juros, basta imprimir. Isso vai enriquecer os detentores de títulos, mas ninguém precisa sequer ser tributado por isso. Esse é o princípio básico da teoria monetária moderna. O problema com os gastos militares, como você aponta, não tem a ver com a dívida nacional em si. Tem a ver com o balanço de pagamentos. Porque o que forçou o balanço de pagamentos americano a entrar em déficit, começando com a Guerra da Coreia em 1950-51 e continuando pelos anos 50, 60, 70 e boa parte de hoje, é o câmbio estrangeiro envolvido em tudo isso. Os gastos militares no exterior foram inteiramente responsáveis pelo déficit no balanço de pagamentos durante as décadas de 50, 60, entrando nos anos 70 e em boa parte dos dias atuais. Esse é o problema. Então, para os Estados Unidos, como eles vão salvar a economia de uma desvalorização do dólar, já que cada vez mais dólares são gastos na economia do que entram nela? Bem, isso levou à necessidade de explorar outros países. Bem, dizendo que esses países precisam nos subsidiar. A mitologia que sustenta tudo isso é a de que, de alguma forma, os Estados Unidos precisam de subsídios e pagamentos estrangeiros para se proteger. Primeiro de uma invasão soviética e agora de uma invasão russa e chinesa. Assim, o pretexto é que o orçamento militar de 1,5 trilhão de dólares de Trump deve ser pago por países estrangeiros, porque não o fazemos por desejo de controlá-los militarmente. Or militarily wanting to control them, we're not doing it because we want to have 800 Não estamos fazendo isso porque queremos ter 800 bases militares espalhadas pelo mundo para cercar outros países, atacá-los e derrubá-los caso sigam suas próprias estratégias em função de seus interesses nacionais, em vez dos interesses americanos. Estamos protegendo eles, assim como Trump diz que precisamos possuir a Groenlândia para protegê-la de uma invasão iminente da China ou da Rússia. Obviamente, tudo isso é um mito, mas é o mito que permitiu aos Estados Unidos criar a OTAN
e usá-la como um meio de dominar a comunidade europeia, dominar outros países e forçá-los a manter todas as suas reservas de câmbio estrangeiro na forma de dólares, não em ouro, prata ou em títulos e moedas de outras nações. Bem, estamos vendo isso se desintegrar hoje enquanto falamos, após o que vem acontecendo em Davos. Esse é realmente o problema. Como os Estados Unidos vão conseguir o dinheiro para financiar sua dominação militar e política sobre outros países, agora que não tem mais superávit comercial, agora que se desindustrializaram e agora que se tornaram um devedor mundial em vez do credor que eram em 1945? O problema é que os Estados Unidos têm muito pouco a oferecer. Diferente do período após a Segunda Guerra Mundial, quando eram a principal potência financeira, a principal potência de defesa militar, se é que o mundo sequer precisava de uma naquela época, e a grande potência industrial. Mas agora não são mais. Então a única coisa que tem a oferecer a outros países é dizer: nós não destruiremos sua economia se vocês nos apoiarem. Foi isso que o grande salto tarifário de Trump, em 2 de abril do ano passado, fez. Ele disse: não vamos prejudicar sua economia bloqueando seu acesso ao mercado dos Estados Unidos, que é um mercado importante para as corporações industriais deles. E claro, elas iriam à falência se o fechássemos. Mas veja bem, concordaremos em não prejudicar sua economia se vocês nos derem concessões. E uma das concessões que ele está realmente pedindo da Europa é não apenas pagar tarifas altas aqui, mas também entregar à América, a Groenlândia, a Islândia e o que mais for solicitado. Então estamos diante de algo muito parecido com um esquema de proteção. Isso ficou muito claro na Europa e levou a uma reestruturação geral entre outros países. De repente, eles já não conseguiam mais sustentar a ficção de que o motivo pelo qual estavam entregando suas economias, agindo em favor das economias alemã, francesa, britânica e japonesa, em nome dos interesses americanos, em vez dos seus próprios, era qualquer outro, além do fato de que deviam toda a sua carreira aos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que promoveram esses políticos específicos de várias maneiras, oferecendo-lhes contratos lucrativos e apoiando-os em sua ascensão no espectro político, ajudando-os a ganhar poder por meio do Atlantic Council, das organizações de George Soros e das entidades do Departamento de Estado criadas para apoiá-los. Organizations that they've created to sort of back them. And as my friend Paul Craig Roberts often says, the little... E como meu amigo Paul Craig Roberts costuma dizer, os pequenos envelopes brancos cheios de dinheiro, ou contas em Bitcoin, ou seja lá como os pagaram, é simplesmente suborno. De repente, os eleitores da Europa e de outros países começaram a dizer: por que temos que colocar os interesses americanos em primeiro lugar? Por que estamos cedendo a todas as exigências tarifárias de Trump? E o valentão Trump recua quando alguém realmente reage. Por que von der Leyen e Kaja Kallas disseram: nem vamos discutir com você. Sabemos que faremos tudo o que quiser, porque você está nos protegendo de uma invasão russa. Elas disseram aos seus eleitores: se não dermos todo esse dinheiro, então a Rússia vai nos invadir. Bem, agora que Trump tentou usar isso, estamos protegendo vocês contra a invasão russa e chinesa na Groenlândia. De repente eles perceberam: espere um minuto. Se não há uma ameaça real de invasão lá, nenhum navio russo ou chinês perto da área, de acordo com tudo o que nossas agências de inteligência disseram, então talvez não precisemos de proteção contra a Rússia e a China. Talvez tenhamos cometido um erro ao impor sanções ao petróleo russo e comprar gás natural liquefeito americano por 4 vezes o preço. Talvez precisemos realmente colocar a Europa em primeiro lugar. Bem, os neoliberais, os partidos socialistas e os partidos trabalhistas disseram não, é preciso colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, porque precisamos deles para a nova Guerra Fria, para defender a civilização e a democracia contra a autocracia.
Bem, isso é uma espécie de guerra intelectual. A questão é que os americanos, e a mídia que eles controlam, estão tentando moldar a forma como as pessoas conceituam e pensam sobre as dinâmicas que moldam o mundo. E eles estão percebendo que o que realmente molda o mundo é simplesmente o parasitismo econômico dos Estados Unidos, tentando explorar outros países sem qualquer contrapartida. A Europa não precisa realmente de proteção contra uma invasão russa. A Rússia não estaria ameaçando a Alemanha, a França ou o Reino Unido se esses países não estivessem atacando a Rússia ao lutar no campo de batalha ucraniano. A luta na Ucrânia não é realmente uma luta entre a Rússia e a Ucrânia. The fight in Ukraine isn't a fight between Russia and Ukraine, it's a fight between Russia and NATO. And specifically, é uma luta entre a Rússia e a OTAN, e especificamente as potências neonazistas, os líderes da União Europeia que representam a OTAN, não os governos eleitos, que essencialmente agem como líderes nacionais pró-americanos contra os partidos nacionalistas que estão dizendo: espere um minuto. Não precisamos sacrificar todos os nossos gastos sociais apenas para sustentar o complexo militar industrial e os Estados Unidos. Tudo isso é um custo econômico desnecessário, e esse custo está nos forçando a desmantelar a social-democracia, a eliminar os subsídios que concedemos aos proprietários de imóveis para que possam pagar pela eletricidade produzida por gás natural liquefeito, e assim por diante. Produced by liquefied natural gas, etc. This is what the whole issue. É disso que se trata toda a questão. Estamos realmente vendo os americanos chamarem isso de uma luta pela civilização, representando a si mesmos como a civilização, e não a Ásia, ou uma civilização alternativa. Eles não se apresentam como bárbaros às portas. Estão tentando confundir as pessoas sobre o que a civilização realmente significa. Trata-se de direito internacional? Há mais de 4 séculos, desde o Tratado de Westfália em 1148, o princípio básico do direito internacional tem sido a soberania das nações. Nenhuma nação deve atacar outra ou interferir nos assuntos políticos internos de outras nações. Toda nação tem o direito de seguir suas próprias políticas nacionais. Essas são as políticas que acabaram sendo consagradas na Carta das Nações Unidas. E o que Trump disse é que as Nações Unidas estão obsoletas. Estamos nos retirando das agências da ONU. Aliás, não vamos pagar os 250 milhões de dólares que devemos à Organização Mundial da Saúde, da qual acabamos de nos retirar ontem. Sabe, nós simplesmente não gostamos de vocês. Vamos criar outra organização que estou chamando de Conselho da Paz. E ele até apresentou um emblema igual ao das Nações Unidas. Havia uma coroa de flores ao redor dela. Mas a coroa de Trump não é apenas de flores, é de ouro. E o mapa do mundo que essa coroa segura não é o globo, como no emblema das Nações Unidas. É a América do Norte e os Estados Unidos. Quero dizer, é algo muito cômico. Trump será o líder disso por toda a vida e tem controle exclusivo sobre como gastar o $1 bilhão por país que cada nação membro dessa organização deve pagar. Então, chegamos a um ponto cômico na diplomacia mundial nos últimos dias. E essa é uma das razões pelas quais acho que o programa de hoje deve ser interessante. Sim, absolutamente. E é realmente interessante porque você mencionou o Tratado de Westfália. Acho que, nos últimos anos, certamente nos últimos 12 meses, provavelmente retrocedemos vários séculos, desfazendo aquelas iniciativas pacíficas, a cooperação e o progresso significativo que haviam sido construídos ao longo de séculos. Muita coisa foi desmantelada apenas nos últimos anos, especialmente no último ano, ou algo assim. É absolutamente impressionante. E acho que a retirada de mais de 66 organizações das quais os Estados Unidos estão em processo de saída neste momento é certamente uma guinada em direção à reconstrução do mundo e possivelmente à manutenção daquele status de hegemonia, possivelmente.
O que me chama a atenção nesses últimos desdobramentos é que eles giram em torno de coerção, ameaças e posturas agressivas em relação a antigos aliados, talvez aliados atuais, bem como a adversários. Em um dos seus ensaios recentes publicados em seu site, você argumentou que o principal objetivo dos Estados Unidos hoje é impedir que países se retirem da economia mundial controlada pelos FSMAs e frustrar o surgimento de um agrupamento econômico centrado na Eurásia. Acho que isso é extremamente relevante para o que você acabou de descrever e para o que vemos hoje. Está claro que quanto mais medidas coercitivas Washington adota, como sanções ou ameaças de tarifas, mais motivos oferece ao Sul Global, e na verdade ao resto do mundo, para acelerar sua transição, não apenas para longe dos ativos denominados em dólares americanos, mas também em direção a um novo arcabouço que leve em consideração os interesses das potências médias e dos estados menores, não apenas dos Estados Unidos e de alguns outros. Então, esse poder destrutivo que vemos o governo Trump empregando agora é o único poder que resta a Washington. É o único truque que ainda tem na manga. Bem, na verdade, ele não tem o mercado dos Estados Unidos para oferecer. Trump acredita que pode criar um mercado industrial americano por meio de tarifas, mas as tarifas que ele está impondo não são do tipo que os países que se industrializaram, como os Estados Unidos ou a Alemanha no século XIX, usaram. Ele está impondo tarifas de todas as maneiras erradas. Por exemplo, ele colocou tarifas sobre matérias-primas, como aço e alumínio. Em vez de ajudar os fabricantes industriais, isso basicamente beneficia os sindicatos do aço e as empresas de alumínio, que presumo contribuíram para sua campanha, mas aumenta o custo de tudo que utiliza aço e alumínio. E ele não percebe que a política tarifária sozinha não pode industrializar uma economia, nem torná-la suficientemente forte. Todo país que se industrializou contou com um papel muito forte do governo na infraestrutura. Nos Estados Unidos do século XIX, o primeiro professor de economia da primeira escola de negócios, a Wharton School da Universidade da Pensilvânia, dizia que estamos acostumados a pensar em trabalho, capital e até terra como fatores de produção. Mas também temos a infraestrutura pública, e esse é o fator de produção mais importante por países competitivos industrialmente. Diferente do capital, a infraestrutura não tem a ver com gerar lucro. Tem a ver com reduzir custos. Ela fornece necessidades básicas, educação, saúde e também monopólios naturais, como transporte e comunicações, a preços subsidiados. De modo que a economia em geral, incluindo os orçamentos dos assalariados, não precise pagar preços monopolistas como se vê nos Estados Unidos. Eles não precisam pagar preços monopolistas por transporte privatizado, que é um monopólio natural, gerando rendas monopolistas. O mesmo vale para comunicações, companhias elétricas e empresas de telefonia. Tudo isso está privatizado hoje. E quando se tem um monopólio natural, isso permite que os proprietários extraiam rendas monopolistas. Se você privatiza monopólios naturais e os transforma em veículos de extração de renda, geralmente organizados pelo setor bancário e financeiro, acaba com uma economia de alto custo. Trump está fazendo tudo o que pode para tornar os Estados Unidos a economia de maior custo do mundo. E conseguiu. 18%, agora acho que é 20%, do PIB americano vai para a saúde, que é muito mais cara do que a medicina socializada ou o sistema de saúde socializado que existe em outros países. A educação não é gratuita, como em tantos outros lugares. Custa $50 mil por ano, forçando os estudantes a começar a vida profissional com dívidas muito pesadas. Se eles vão conseguir um emprego, ele precisa pagar o suficiente para cobrir esses altos custos de saúde e educação. E ainda precisam comprar transporte privatizado a preços altos, pagar aluguéis monopolistas e lidar com comunicações privatizadas.
O modelo neoliberal de economia que os Estados Unidos representam é uma economia de alto custo, mas não uma economia de alto valor. E é aqui que realmente precisamos voltar à economia clássica de Adam Smith, John Stuart Mill e do próprio Marx, que todos afirmaram que o valor é o custo intrínseco de produção, produzir um produto. Mas os preços são mais altos do que o valor, e o excedente do preço sobre o valor é a renda econômica. A terra não tem custo de produção, é fornecida pela natureza. E, no entanto, se você privatizar a propriedade da terra e permitir que a classe de proprietários, como os senhores feudais hereditários da Europa, cobre o aluguel máximo que o mercado suportar, você acaba com uma economia de alto custo, em que, como disse Ricardo, à medida que a população cresce e exerce cada vez mais pressão sobre os alimentos, os preços dos alimentos subirão. Ele poderia ter acrescentado que os preços das moradias também subirão, já que todas são compradas a crédito e não restará espaço para lucros. Tudo isso foi explicado na década de 1810 por Ricardo. E foi desenvolvido. A grande defesa dos lucros industriais foi feita, de todas as pessoas, por Marx, no volume 3 de O Capital. Ele disse, veja, é verdade que o proprietário de terras explora a terra e obtém renda enquanto dorme, como John Stuart Mill colocou. Isso é exploração. E os credores, detentores de títulos, cortadores de cupons, eles ganham juros enquanto dormem. Então, como tratamos o industrial? Bem, há um tipo de exploração, no sentido de que o industrial, e tudo isso se relaciona com a indústria atual, paga o trabalho e vende o produto do trabalho por um preço mais alto. Isso é lucro. E Marx disse que o industrialista, o capitalista, não ganha dinheiro enquanto dorme. O capitalista organiza a empresa. Ele organiza o fornecimento de matérias-primas para serem transformadas pelo trabalho. Ele organiza os mercados para vender os produtos. Ele organiza a produtividade e tenta aumentá-la a fim de reduzir os custos para os consumidores e superar outros países. Marx disse que a dinâmica do capitalismo industrial é continuar reduzindo custos para competir com outros países. E é necessário um papel crescente do investimento público para que isso aconteça. Bem, é preciso um sistema tributário que financie os gastos do governo por meio da taxação da renda econômica, a renda da terra, a renda de monopólio, de modo que isso não seja incorporado aos preços. Isso mantém o setor financeiro, como o bancário, funcionando como um serviço público, como ocorre na China. Em vez de haver uma classe financeira tentando lucrar sobrecarregando a economia, com dívidas e extraindo juros, o crédito é direcionado para financiar novos meios de produção, construir novas fábricas e empregar mais trabalhadores. E essa é a dinâmica do capitalismo industrial. Marx acreditava que a tendência do capitalismo industrial era exatamente o que quase todos de sua geração acreditavam, que a tendência do capitalismo era evoluir para o socialismo. Mas não foi isso que aconteceu. Os rentistas reagiram. Os proprietários de terras se uniram aos banqueiros e monopolistas e disseram: não existe algo como renda econômica. Não há diferença alguma entre valor e preço. Isso significa que todos ganham sua riqueza e renda desempenhando um papel produtivo. E se eles conseguissem apagar da mente das pessoas a ideia de que alguém pode ganhar dinheiro não sendo produtivo, mas sim um rentista predatório, então não haveria nenhum partido ou movimento político dizendo: vamos nos livrar dos extratores de renda econômica para termos uma economia de baixo custo. À medida que a economia se torna mais produtiva e rica, é claro que o preço dos imóveis, habitações, escritórios vai subir.
O valor do crédito vai aumentar. Vamos garantir que o excedente econômico seja direcionado para o crescimento da economia, o aumento do padrão de vida e da produtividade, e não apenas para a criação de uma superclasse rentista de financistas, monopolistas e proprietários imobiliários no topo da pirâmide, que enriquecem transformando o restante da economia em inquilinos, devedores e consumidores, em vez de proprietários que operam em um ambiente livre de dívidas. Assim, Trump, e na verdade toda a filosofia americana de desenvolvimento, que é a teoria ocidental mais ampla de desenvolvimento, se opõe a toda a dinâmica do capitalismo industrial, que primeiro fez da Grã-Bretanha, depois da França, da Alemanha e dos Estados Unidos, as principais potências industriais do século XIX e início do século XX. The leading industrial countries of the 19th and early 20th centuries. So that's part of the problem that we're doing. Então, esse é parte do problema que estamos enfrentando hoje. Como os Estados Unidos podem realmente competir? O que o país tem a oferecer agora que transferiu sua indústria para o exterior, se desindustrializou e tentou ganhar dinheiro simplesmente se endividando cada vez mais com países estrangeiros, dizendo: se você obtiver lucro vendendo para nós, se for ao OPEP vendendo petróleo, pode cobrar o quanto quiser pelo petróleo, mas tem que manter todas as suas economias em dólares americanos, comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou outros títulos americanos. Você só precisa manter todo o seu dinheiro em dólares. Pois bem, tudo isso está chegando ao fim agora, e é por isso que estamos vendo países vendendo seus dólares, comprando ouro e prata e adquirindo títulos e moedas uns dos outros. And each other's bonds and currency. We're seeing the end of the whole. Estamos vendo o fim de toda a contra-revolução contra o capitalismo industrial, que realmente ganhou força após a Primeira Guerra Mundial. A escola austríaca de economia, a escola libertária, a escola neoliberal. Por neoliberal, eles querem dizer que não existe algo como regulação governamental, que a regulação é o caminho para a servidão, sem perceber que o caminho em que estamos agora é o caminho para o neofeudalismo. Então, há uma disputa pelas mentes das pessoas e por como elas vão pensar sobre as coisas. Repetidas vezes, tenho lido a cobertura dos jornais sobre Davos e dizem que todas as vendas caíram dos olhos dos visitantes de lá. Eles perceberam que tudo não passava de um mito. E foi exatamente isso que Mark Carney, do Canadá, tentou fazer quando se adiantou ao desfile, dizendo que, na verdade, tudo o que nos disseram sobre a ordem baseada em regras é um mito. E ele foi aplaudido de pé por isso. Bem, dá para imaginar o quanto Donald Trump ficou irritado com isso. E ele certamente vai tentar descontar no Canadá por causa disso. Ele ficou muito irritado quando Macron disse a mesma coisa e imediatamente ameaçou impor tarifas de 200% sobre o champanhe francês. Estamos vendo uma analogia quase infantilizada do que é, na verdade, uma reestruturação estrutural de como a economia mundial está funcionando e, portanto, da direção em que a própria civilização se movendo. Isso é tão fascinante. Achei que o discurso de Mark Carney em Davos foi realmente histórico. Mas o interessante é que o Canadá e a França fazem parte da chamada ordem baseada em regras há muito tempo. E agora que não é mais conveniente ou que a situação se inverteu, eles dizem: espere um minuto, isso não funciona mais. Achei revigorante ouvir isso, mas ao mesmo tempo pensei, bem, é isso que o mundo inteiro vem tentando dizer há muito tempo. Que a ordem baseada em regras was a explosão global. Eu ouvi umas peers. Eu era beto da vez agora, mas normalmente parece que você está muito atrasado. Well, you're right to make that point, because Bem, você tem razão em levantar esse ponto, porque isso foi reconhecido por Carney quando ele disse que nós mesmos nos beneficiamos dessa ordem baseada em regras por muito tempo. Ora, ele não sabia como isso funcionava durante todo esse tempo. Todo o seu comportamento como político tem sido oportunista. E mesmo ao fazer aquele belo discurso, dizendo todas as coisas certas, como eu disse,
Isso é se colocar à frente do desfile, porque ele quer proteger sua própria política e se promover como um dos líderes de tudo isso. Mas todas essas pessoas que de repente vão dizer, a ordem mundial foi explorada, serão os principais exploradores por muito tempo. É por isso que eles sabem como a exploração funciona, por terem sido exploradores. Essa é a ironia de tudo isso. O problema é que foram os países explorados, a antiga União Soviética, a China, o Sul Global, que realmente não entendiam como estavam sendo explorados. E de repente, isso diz, bem, vocês foram, como vão explicar isso? E sabe, é sobre isso que imagino temos falado nesta transmissão. Com certeza. As 3 primeiras semanas de janeiro foram completamente dominadas por manchetes sobre a Venezuela e a Groenlândia, Davos e o governo Trump, basicamente fazendo uma declaração de que todo o hemisfério ocidental está sob controle dos Estados Unidos. Ouvi opiniões de que Washington está tentando reafirmar sua dominância ao assumir o controle do petróleo, minerais e outros recursos, o que, por sua vez, a colocaria em uma posição de desafiar a democracia. Com a ascensão econômica da China, você acredita que é isso que está impulsionando o que muitos chamariam de política externa imperialista? Ou há outros objetivos que Washington está perseguindo aqui? Os Estados Unidos não estão tentando desafiar a ascensão da China de forma alguma. Para isso, teriam que se industrializar e realmente se tornar um rival da China. Não estão tentando ser um rival. Estão tentando sufocar o crescimento da China. Estão tentando prejudicar a China. Mas não tem condições de desafiá-la pelas razões que mencionei. Então, o que tem tentado fazer, um dos pilares, provavelmente o principal pilar da política externa americana há um século, é o controle do comércio de petróleo. E isso porque todo país precisa de petróleo. É preciso petróleo para gerar eletricidade, operar fábricas, produzir bens. É preciso petróleo para o transporte, para aquecer as casas e iluminá-las. Então, os Estados Unidos acharam que se conseguissem impor sanções ao uso do petróleo, como bloquearam as indústrias alemãs e europeias de comprar petróleo e gás russos, já que a indústria do petróleo inclui o gás, poderiam sufocar o crescimento delas. Bem, como é que você está em posição de dizer, vamos apagar as luzes de qualquer país cujo crescimento queiramos sufocar, porque eles estão buscando seu próprio desenvolvimento, e não o dos Estados Unidos? É preciso impedir que outros países produzam petróleo que não seja controlado pelos Estados Unidos. É preciso impedir que a Venezuela venda seu petróleo para a China, a Rússia ou Cuba. E é preciso garantir que os países que produzem petróleo, como a China, a Arábia Saudita e os Estados Árabes, enviem todas as suas rendas petrolíferas para os Estados Unidos, de modo que os Estados Unidos acabem sendo os beneficiários. Você não quer que o Irã possa vender petróleo, porque ele usaria isso para o seu próprio desenvolvimento. E você não quer que a Líbia, onde existem instalações petrolíferas continentais há muito tempo, desenvolva seu petróleo e invista os lucros em ouro para criar uma moeda africana baseada em ouro, porque isso rivalizaria com o dólar. Assim, os Estados Unidos usam o petróleo como um meio de controlar o comércio mundial. Eles não precisam realmente possuir os recursos petrolíferos, apenas precisam controlar a comercialização do petróleo para impedir que países vendam para outros considerados inimigos da América em vez de seus aliados. Essa capacidade de controlar a comercialização do petróleo e os lucros do petróleo levanta a questão: onde são investidas as rendas econômicas, as rendas de recursos naturais provenientes do petróleo? Todos eles têm que ser enviados de volta ao centro dos Estados Unidos para todo o processo. Então é disso que realmente se trata essa disputa sobre a Venezuela. E o mito é que isso seria a doutrina Monroe, mas não é a doutrina Monroe original.
O acordo que os Estados Unidos firmaram logo após a Guerra de 1812, durante a expansão dos empréstimos bancários europeus para os países latino-americanos recém-independentes, que haviam acabado de conquistar sua independência e precisavam tomar empréstimos para financiar sua recuperação após a destruição causada pelo colonialismo. Era basicamente, vocês ficam fora do nosso território e nós ficamos fora do de vocês. Mas os Estados Unidos não têm nenhuma intenção de ficar fora do território do hemisfério oriental. Temos o hemisfério ocidental, mas também temos o hemisfério oriental. É por isso que grande parte dos nossos gastos militares envolve a Rússia, a China, outros países asiáticos e o Pacífico Sul. Já em 1898, quando os Estados Unidos travaram a Guerra Hispano-Americana, o presidente americano disse: "Bem, nosso destino manifesto é avançar pelo Pacífico. Assim tivemos que tomar o controle das Filipinas para controlar o comércio com o leste asiático. E tivemos que tomar o Havaí e Guam como estações de reabastecimento para nossa marinha ao longo do caminho." Portanto, já naquela época, eles haviam estendido a doutrina Monroe para cobrir o Oceano Pacífico e, cada vez mais, também o Oceano Atlântico, basicamente por meio da OTAN, que se expandiu até a Europa. Então, os Estados Unidos são realmente a única esfera de influência no mundo. O que o relatório do Conselho de Segurança Nacional do último mês de dezembro dizia é que haveria 5 esferas de influência. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, esses são os inimigos designados, e depois a Índia e o Japão. Bem, o Japão é meio que um estado proxy dos Estados Unidos, um satélite dos Estados Unidos. Não é uma área independente em termos de moeda ou política. E a Índia é meio que o elemento imprevisível nisso tudo. Trump acreditava, e certamente sua administração havia dito, que a Índia não tinha escolha. Ela precisa do mercado americano. Mas então o primeiro-ministro Modi veio a público e disse que, bem, nós realmente precisamos do petróleo russo, porque nossa economia precisa de petróleo para abastecer nossa indústria. E assim estamos resolvendo o conflito militar que tivemos com a China no Himalaia. Sabe, estamos realmente nos voltando para a Rússia e a China. E agora Modi e a Índia estão liderando a reunião do BRICS deste ano. Então Trump, essencialmente ao extrapolar em sua tentativa de concentrar poder nos Estados Unidos, acabou levando outros países ao extremo oposto. Esse é o efeito colateral que ele está criando. E quase tudo o que Trump faz gera uma reação contrária. Não apenas repulsa, mas também o desejo de dizer, bem, precisamos nos desvincular e ser independentes. Porque, caso contrário, Trump vai continuar tentando desestabilizar nossa economia, impedindo-nos de comprar energia, de adquirir qualquer coisa de que precisemos, como o acesso ao mercado americano para nossas exportações. Vamos encontrar novos mercados para exportação. Bem, foi isso que o Canadá fez recentemente ao dizer, certo, agora vamos. Carney foi à China. Ele disse, tudo bem, vamos exportar produtos agrícolas para vocês. Podemos exportar petróleo para vocês. Vamos importar seus veículos elétricos e carros, que são tão mais baratos que acho que ninguém vai mais comprar carros americanos, nem mesmo carros alemães. É simplesmente impressionante ver, quase como uma tragédia grega, o herói trágico provocar exatamente o oposto do que esperava alcançar. Não para caracterizar Trump como um herói trágico, mas trágico. Bem, escolha o substantivo que achar apropriado. Com relação à União Europeia, Trump não a trata realmente como uma aliada. Isso ficou claro na semana passada em Davos e nos dias que antecederam o evento, quando ele fez ameaças de impor tarifas a 8 países europeus. Ele é muito pragmático, pronto para impor tarifas caso eles se atrevam a não atender aos seus pedidos, para colocar de forma educada. No caso da Groenlândia, a França chegou a ameaçar brevemente uma bazuca econômica, acredito, mas depois os europeus anunciaram que a maior ameaça ainda são a Rússia e a China.
e que estão dispostos, é claro, a trabalhar com os Estados Unidos para resolver quaisquer divergências. Work with the United States to settle any differences. And I feel that the Greenland drama was E eu sinto que o drama da Groenlândia foi um ponto sem retorno de muitas maneiras, porque de certa forma revelou o verdadeiro tecido da União Europeia. A dependência da Europa em relação aos Estados Unidos está crescendo. Ela está exportando, bem, como você mencionou no início da conversa, é energeticamente dependente dos Estados Unidos. É politicamente e economicamente dependente, não soberana. Então, o que o senhor vê acontecendo com a Europa depois disso, professor? É uma dependência mais perniciosa. Antes da reunião de Davos, o chefe da OTAN, Rutte, se estou pronunciando corretamente, R-U-T-T, escreveu uma nota para Trump, basicamente dizendo: "Não se preocupe, Donald, estou do seu lado. Sou contra a UAE. Felizmente, a OTAN está comandando a UE. Precisamos conversar quando chegarmos a Davos, e tenho certeza de que posso entregar a Europa a você e deixá-lo fazer tudo o que quiser na Groenlândia. Só me deixe cuidar desses outros desgraçados nos governos civis." Estou parafraseando o que ele disse, mas foi um memorando bajulador e repugnante. E de fato ele tentou fazer isso. E enquanto Trump deixava a Groenlândia e seguia para as reuniões em Davos, ele disse: "Conversei com o maravilhoso Sr. Rutte e chegamos a um acordo sobre o que fazer com a OTAN." Bem, esse é todo o problema. A OTAN está comandando a Europa. A Europa não é uma democracia. Ela é governada pelos Estados Unidos por meio da OTAN. E é a OTAN que colocou as terríveis von der Leyen e Kallas em posições para serem os macacos da rendição. Ela garantiu que os únicos funcionários responsáveis pela política externa sejam servos dos Estados Unidos, não da Europa. O trabalho deles é garantir que a Europa não tenha voz independente do que os Estados Unidos querem que ela faça. E essa troca entre a OTAN, Rutte e Trump realmente deveria ser mais discutida. Fica claro que para a Europa se desenvolver e de fato ser uma democracia, ela precisa dissolver a OTAN. Porque o propósito da OTAN é único: atacar a Rússia e se tornar uma potência asiática no sul, no Mar da China. Atacar a China também. É uma força agressiva, de ataque. E não há como a Europa vencer, porque os gastos militares da OTAN se baseiam em armamentos americanos que não funcionam. A proteção antiaérea americana, como acabamos de ver na Ucrânia, não funciona de forma alguma. Tanques americanos que não funcionam. Tanques alemães que não funcionam. Mísseis britânicos funcionam. British missiles that don't work. It's sort of like É mais ou menos como a piada sobre especular com vinhos. As pessoas compram vinhos raros a preços incrivelmente altos. E então algum bilionário pega uma garrafa e tenta servi-la para todos os seus amigos bilionários para impressioná-los. E eles dizem: "Ah, estragou." O sommelier responde: "Ah, esse vinho não é para beber, é para negociar." Pois bem, é para isso que servem as armas, para comprar e vender. Elas não são realmente para lutar. Mas, como nem a Rússia, nem a China têm uma indústria de armamentos de propriedade privada, eles de fato produzem armas para funcionar e lutar em guerras. E é por isso que seus mísseis, drones e aviões não têm problema algum em atravessar as defesas americanas e da OTAN por lá. Então é tudo um mito. A bela essência é simplesmente usar as compras de armas que me transferir enormes rendas monopolistas tecnológicas por potências do que realmente rival. For the arms that charge much more than their actual value, the famous markups of the $550. As famosas superfaturações, como os assentos de vaso sanitário de $550 para aviões, são exatamente o que define o complexo militar industrial americano. Eles acabaram de construir aquele enorme novo destroyer, acho que o mesmo que o Trump acabou de lançar, e os banheiros dele não funcionam. Os vasos não dão descarga. Quero dizer, eles literalmente não funcionam. Mas a função deles não é funcionar. A função é gerar lucros enormes para os fabricantes.
que foram muito cuidadosos em espalhar a produção de todos esses sistemas militares por fábricas em todo o país. Assim, eles podem pressionar representantes e senadores locais a defender o setor militar, usando o emprego em seu distrito como desculpa para manter esses lucros gigantescos do complexo militar industrial, a única indústria que realmente funciona nos Estados Unidos. Porque não se trata realmente de uma indústria competitiva, baseada na produtividade, eficiência ou eficácia das armas, mas sim no poder político de dizer aos países: vocês têm que comprar nossos F-16 superfaturados. Eles não serão de grande utilidade para vocês e exigem enormes custos de manutenção, mas vocês têm que fazer isso como uma forma de tributo aos Estados Unidos. Não queremos dizer simplesmente para nos enviarem dinheiro. Então, em vez disso, enviem dinheiro pelos F-16, que são basicamente o nosso meio de receber o tributo que vocês têm que pagar. Absolutely. And maybe last question, Professor. Com certeza. E talvez uma última pergunta. Professor, o senhor acha que subjugar a Europa econômica e politicamente fez parte do plano de Washington? Ou isso simplesmente evoluiu para o que vemos agora, em que a UE entregou sua soberania de forma voluntária e até alegre, tornando-se, como eu disse, um receptáculo. Não é mais um receptáculo feliz, é apenas um escravo infeliz, para usar as palavras do primeiro-ministro belga. Então, isso sempre fez parte do plano, ou é algo impulsionado, digamos, por uma determinada administração que está no poder. Bem, é disso que trata o meu livro, Superimperialismo, que escrevi em 1972. Sim, é claro, esse era todo o propósito. Tem um capítulo inteiro sobre como o objetivo de reestruturar a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, criando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e o que se planejava que fosse a Organização Mundial do Comércio, era especificamente absorver o Império Britânico na economia americana. Os Estados Unidos diziam: precisamos ter livre comércio. Vocês não podem permitir que a área da libra esterlina exija que a Índia e outras colônias, ou a Austrália, a Argentina, usem todas as economias que acumularam durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo matérias-primas e outras coisas aos aliados. Você não pode restringir as economias deles, na área da libra esterlina, apenas a gastos na Grã-Bretanha. Eles precisam ter liberdade de escolha, sabendo que a Grã-Bretanha não era realmente uma concorrente e que todo esse dinheiro seria gasto nos Estados Unidos. Eles concederam um empréstimo à Grã-Bretanha e disseram: sim, estamos lhe dando um empréstimo de 5 bilhões de dólares, mas você tem que supervalorizar a libra esterlina. Assim, você define sua taxa de câmbio tão alta que sua indústria deixa de ser competitiva porque está cobrando demais por suas exportações devido a essa taxa de câmbio. E eles estavam impedindo o controle de capitais. Portanto, toda a forma como estruturaram a economia do pós-guerra foi para beneficiar os Estados Unidos. E tudo isso foi reconhecido pela Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada no mês passado, dizendo que essa ordem econômica liberal internacional que criamos após a Segunda Guerra Mundial, para servir aos nossos interesses, funcionou por cerca de 50 ou 70 anos. Não funciona mais. Então agora teremos que abandoná-la e criar uma ordem diferente. Nada de livre comércio, nada de bloqueio aos controles de capital. Podemos fazer o que quisermos. Nada de direito internacional. Temos que rejeitá-lo. Rejeitar tudo relacionado às Nações Unidas e afirmar que são os Estados Unidos que governam o mundo. E então Trump disse: e por a América governa o mundo, quero dizer eu pessoalmente, como seu rei vitalício do mundo. Sabe, o plano para a chamada paz que ele criou com Tony Blair. Claro, se você ler Superimperialismo, verá como os Estados Unidos estruturaram o Fundo Monetário Internacional,
o Banco Mundial, o Sistema de Comércio Exterior, o Sistema do Dólar e o Sistema de Reservas Internacionais baseadas em ouro para refletir as vantagens da América como o maior detentor de ouro do mundo. Em 1950, quando entrou na Guerra da Coreia, o Tesouro dos Estados detinha cerca de 80% do ouro monetário mundial. Então, naturalmente, baseou todo o sistema no ouro. Mas depois o pessoal da Segurança Nacional disse não podemos mais basear isso no ouro, porque não conseguimos mais obtê-lo, e outros países estão ficando com ele. Então precisamos fazer com que outros países baseiem suas economias e suas poupanças na dívida e nos títulos dos SRAM. Bem, se você observar as negociações de hoje no mercado de títulos, verá que os estrangeiros estão comprando ouro e vendendo títulos dos Estados Unidos. Exatamente o oposto do sistema que serviu tão bem aos Estados Unidos por meio século ou mais após a Segunda Guerra Mundial. E claro, eles não apenas quiseram absorver o Império Britânico, mas em 2022 disseram: queremos realmente subordinar a Europa. Como impedimos a indústria europeia de fazer o que suas empresas químicas, como a BASF, e suas montadoras estão fazendo? Não queremos que elas invistam na China para desenvolver a tecnologia industrial chinesa. Queremos que invistam nos Estados Unidos. Vamos arruinar a indústria alemã. O que faremos? Vamos explodir não apenas o gasoduto do Mar do Norte, o Nord Stream, mas também impedir que o gasoduto Nord Stream restante, que ainda está funcionando, Amara Timbroer. E teremos os países europeus dizendo: não queremos nenhum gás natural ou petróleo barato da Rússia. Queremos pagar 4 vezes mais aos Estados Unidos, porque é de lá que vêm nossos salários. Eles não disseram isso explicitamente, mas essa é a implicação. Então, deliberadamente, eles estavam dispostos a destruir as indústrias alemã, francesa e de outros países europeus, apenas para dizer, devemos isso aos Estados Unidos por nos defenderem da Rússia. E é por isso que estão atacando a Rússia. É claro, o que está forçando a Rússia a se defender desse ataque da Europa Ocidental. E sem qualquer intenção real de invadir. Ninguém vai invadir outro país na guerra moderna. Eles bombardeiam outros países. Nenhum país pode bancar uma infantaria para entrar e ocupar outro território. É por isso que os Estados Unidos usam exércitos por procuração no Oriente Próximo e onde mais precisar, na África, na América do Sul, para travar sua guerra. Sim, absolutamente. Esses ataques além do horizonte realmente desumanizaram todo o processo e tornaram a guerra invisível para a população dos Estados Unidos. Assim, as pessoas nunca chegam a saber o que realmente está acontecendo. Eles estão tornando a exploração invisível. É como se estivéssemos realmente ganhando dinheiro com nossas exportações de armas para combater o fato de que essas armas não funcionam. E se funcionassem, e os países europeus realmente tentassem bombardear a Rússia ainda mais do que já fazem a partir de seu campo ucraniano, então a Rússia finalmente diria, certo, nós vamos apenas. Como Putin disse, se vocês realmente nos atacarem, da próxima vez, não haverá número depois do próximo dia de combate. Bem, é óbvio o que ele quis dizer com isso. Sim, com certeza. Dr. Michael Hudson, esta foi uma conversa realmente fascinante. Eu adoraria continuá-la em breve. Muito obrigado por participar, agradeço muito o seu tempo e espero sinceramente que para outro episódio. Bem, obrigado por levantar esses pontos. Acho que isso é muito oportuno.